Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje eu vou trazer para vocês a correção da prova da Universidade Federal da Bahia 2022, nível E. Então essa parte que eu vou trazer para vocês é a correção da parte de legislação, né? Que a prova ela chamou de nome diferente do que comumente a gente vê, ela chamou de administração pública, a parte de legislação, mas basicamente é a mesma coisa. Então esse concurso é o concurso público para provimento de cargos de técnicos administrativos na área da educação, né, que a gente tem tanto técnicos de assistente de administração, nível D, né, e outros cargos aí mais nível superior, nível E. E nesse cargo específico aqui que eu trouxe foi os de engenheiro civil hidráulico, hidrossanitário e combate a incêndio da prova tipo B. Então se você fez outra prova de nível E, é a mesma coisa basicamente. Se você não fez a tipo B, fez a tipo A, só vai mudar a ordem das questões. Então basicamente tudo que eu vou falar aqui vai servir para todos, porque são as mesmas questões, só que elas são meio que embaralhadas só para diferenciar tipo A e tipo B, mesmas questões, então fique tranquilo se você fez tipo A. Eu trouxe aqui uma análise da prova, né? Então se você pegar a prova e for fazer, eu quero ver como é que essa banca trabalha, né? Como é que caíram as questões, caiu questão de tudo, né? Então já digo para você, pega o edital e olha, eu fiz esse levantamento aqui, caiu questões de todos os conteúdos de legislação que o edital colocou, ou seja, nada ficou de fora. Eu coloquei aqui para vocês 4 colunas, né? A gente tem a primeira em que eu digo qual é a lei, decreto ou estatuto, né? No caso a gente também tem o estatuto, depois questões, quantidade e percentual. Então na lei 8.429 de 92, que é a lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, foram 3 questões, 21, 22 e 37, que dá um total de 15%. Já a Lei 11.091, que nós temos vídeo completaço aqui no canal, foi somente uma questão, somente a questão 23, 5%. Sobre a Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, também foi somente uma questão 24, 5% do total. Lei 9.784, que é a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública, somente uma questão também. Já sobre o estatuto, foram 2 questões, 25 e 26, totalizando 10%. Já sobre a lei 14.133, que é a lei que trata dos novos processos de licitação, foram somente 2 questões, a 28 e 39, 10% do total. A lei 12.527, que é a lei de acesso à informação, foram 3 questões, 29, 38 e 40, totalizando 15%. Da 8.112 foram apenas 2 questões fáceis, inclusive, não foram questões complexas, certo? Que foi a 33 e a 34 da Constituição Federal, o artigo 37, né, como foi colocado no edital. Foram 3 questões, 30, 31 e 32, 3 questões consecutivas seguidas, totalizando 15%, e do decreto de 1171, que é o Código de Ética do Servidor, somente 2 questões. Então eu acho que ficou muito bem distribuído, né? A gente tem aí oscilando entre 5% e 15%. Eu acho que não tem como fugir muito disso, né? Talvez assim, o máximo que pudesse ser feito para deixar um pouco mais distribuído era pegar dessas questões que tem 3 e jogar para essas que tem 1, né? Para ficar tipo 2, 2, 2. Por exemplo, se a gente pegasse Constituição, Lei de Acesso à Informação e também a Lei 8.429 e tirasse uma de cada, dava para jogar uma para 11.091, para 13.709 e outra para 9.784. Então ficaria 2 em todas. Mas foi uma escolha da banca, de qualquer forma, eu acho que ela conseguiu trabalhar de uma forma muito bacana todas as questões. E já quero saber de vocês se vocês gostaram da forma da distribuição das questões. E agora nós vamos para as questões de fato. Administração Pública UFBA 2022, nível E. Nos termos impostos pela Lei 8.429 de 92, se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano não deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos, até porque em que pese se tratar da mesma situação, as esferas mencionadas são independentes entre si. E a dinâmica desse vídeo vai ser a seguinte: eu vou trazer a questão e aqui embaixo eu já vou trazer o embasamento para ficar mais fácil, né? Dessa vez eu não vou escrever como eu faço normalmente, eu já vou trazer escrito aqui para a gente ganhar tempo. Então vamos lá. Na Lei 8.429, lá no artigo 12, ele vai dizer para a gente assim,
independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então, a gente já vê uma coisa aqui. A questão, ela afirma que eles não podem ser tratados de forma concomitante. Eles dizem que eles são o quê? Esferas separadas, independentes entre si. Então, eles não podem, os fatos não podem pesar juntos, né? É o que a questão está afirmando. No parágrafo 6º, ele diz assim, ó, se ocorrer lesão ao patrimônio público, que é exatamente o que a questão diz. Então, estou lendo lá embaixo. Ó. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, aí tem a parte que eu deixei em destaque. Ó. A reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. A questão diz que a reparação do dano não deverá deduzir e a lei, lá no artigo 12, parágrafo 6º, diz que a reparação do dano deverá deduzir. Então, a gente sabe que esse item está falso. Então, questão 21, falso. Vamos agora para a questão 22. A lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa também é o mesmo conteúdo, né, da lei anterior, né, a 8.429, apesar de não colocar explicitamente, né, essa questão está tratando também da 8.429, de 2 de junho de 1992. Voltando aqui para a leitura para não ficar perdido. A lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa é clara ao definir que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação do ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Olha aí, o que é que essa questão está dizendo? O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação do ato doloso com fim ilícito. Ou seja, não existe uma comprovação, né? Você tá desempenhando a sua competência pública. Não há uma comprovação desse ato com fim ilícito. Então, você acha que isso afasta a responsabilidade ou ela atrai, ela busca, ela amarra a responsabilidade à pessoa? Então, se a gente pensar, se não tem uma comprovação, obviamente que a pessoa não pode ser responsabilizada por aquilo. E lá na lei 8.429, no artigo 1º, parágrafo 3º, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, na questão ele fala, afasta a responsabilidade. E no parágrafo 3º ele fala, afasta a responsabilidade. Então, está confirmando, portanto, essa questão é verdadeira. Então, essa questão aqui foi uma questão razoavelmente fácil, né? Se você de fato tinha lido, conhecia um pouquinho, ou o mínimo da administração pública, um pouquinho de Constituição, você já conseguiria resolver essa questão aí, por mais que não tivesse lido especificamente a lei, né, específica. Então, esse tipo de questão daria até para você conseguir resolver sem ter lido a lei. Mas isso não acontece sempre, né? Isso não acontece sempre. É um fenômeno que vai depender muito da construção da questão e do seu conhecimento de outras legislações paralelas. Se você está chegando agora nesse canal, você não conhecia, convido você a se inscrever e também me seguir lá no Instagram, que é o @marquescruz. A gente também tem um grupo lá no Telegram e eu estou deixando sempre aqui na descrição do vídeo. Então, caso você queira participar para a gente ter uma discussão mais próxima, fica à vontade para entrar. Lá não tem venda de material, é basicamente para discussão mesmo, tá bom? Questão de número 23. Em análise ao teor da Lei Federal 11.091, de 12 de janeiro de 2005, a qual dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, é possível verificar que o artigo 9º é didático ao definir que o ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação,
mediante seleção individualizada da chefia imediata, levando em conta unicamente os títulos e experiência de cada candidato. Se você conhece um pouquinho da Constituição, o artigo 37, você já conseguiria resolver essa questão, por mais que você não tivesse lido a Lei 11.091. Porque a gente sabe pela Constituição que para você poder ingressar em um cargo público, na 8.112 também fala isso, você tem que fazer um concurso, que pode ser de provas ou provas e títulos. E ainda pode ter alguma coisa a mais, no caso, concurso para docente, né? Muitas vezes também tem prova de desempenho didático, prova, enfim, tem outras coisas. Mas o básico do básico mesmo é provas ou provas e títulos, certo? Então você viu isso lá na Constituição, você já conseguiria dizer que essa aqui é falsa, já direto, tá? Porque aqui ele fala seleção individualizada da chefia imediata. Então, eu sou um chefe de uma repartição, eu que vou fazer, não vai ter concurso, vai ser uma seleção ali que o próprio chefe vai fazer. Não faz sentido. Então, eu estou botando aqui para a gente pensar um pouco, mesmo que você não tenha lido a 11.091. Tá? Agora eu vou trazer o nosso embasamento da 11.091. Lá no artigo 9º, como a própria questão menciona, tem o seguinte: o ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á no padrão inicial do primeiro nível de capacitação, do respectivo nível de classificação, perfeito, exatamente como está na questão, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas a escolaridade e experiências estabelecidas no anexo 2 desta lei. Então, vocês estão vendo aqui que não é mediante seleção individualizada da chefia imediata, levando em conta unicamente os títulos, não, mediante concurso público de provas ou provas e títulos, tá bom? Então, essa aqui é nitidamente falsa. Vamos para a próxima questão, questão 24. Das questões que eu resolvi aqui, dessas 20 questões desse vídeo, essa é a única questão duvidosa e que eu entraria com recurso, né? Caso eu tivesse errado, obviamente. Vou ler para vocês e vocês vão dar opinião, certo? Para vocês dizerem aqui acerca da interpretação dela. Não é que o enunciado seja difícil, mas ele usou uma palavrinha aí que eu acho que dá um duplo significado e no final a gente pode dar tanto verdadeiro quanto falso. Entenda aqui comigo. A Lei Federal número 13.709 de 2018, ao tratar do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, define que este deve ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, ou seja, dispensa-se o consentimento de ambos os pais. Vamos lá. Primeira coisa, que eu acho que não é relevante, né? Porque a questão ela esqueceu a letra C, né? Que este deve ser realizado com o consentimento. Então, eu acho que isso aqui não prejudica o enunciado da questão, é com o consentimento, né? Eu acredito que isso aqui não seria razão para anular a questão. Mas, se você analisar, olha só, ele coloca, dispensa-se o consentimento de ambos os pais. E aqui tem o seguinte, ó, quando eu digo dispensa-se o consentimento de ambos, quer dizer então que, olha só, eu não preciso ter o consentimento dos dois ao mesmo tempo, ou quando eu falo dispensa-se o consentimento de ambos, eu estou dizendo dispensa-se o consentimento dos dois, dispensa-se o consentimento de ambos. Então, nesse ponto específico, gera-se um ponto dúbio. Por quê? Essa palavra ela foi muito mal escolhida mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que eu falo dispensa-se o consentimento de ambos os pais, significa que eu não estou levando em consideração o consentimento de nenhum dos dois. Eu estou desconsiderando, dispensando o consentimento de ambos os pais. Primeira interpretação. Segunda interpretação. Dispensa-se o consentimento de ambos os pais, dos dois pais, porque baixa de um pai ou somente de um representante legal, responsável legal. Então, não tem como a gente definir pela leitura. Não tem. Por essa leitura aqui, esse ambos, ele mata a nossa análise. Ele poderia ter escrito de uma outra forma para deixar clara qual era a intenção dele. Mas vou dizer para vocês aqui o que eu responderia, certo? Vou ler aqui o artigo 14 para vocês. Olha só, lá o artigo 14 da Lei Federal 13.709 vai dizer o seguinte: o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Olha só a diferença. Por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Tá exatamente como foi colocado aqui.
O que mata é dispensa-se o consentimento de ambos os pais. Então, eu vou interpretar como se fosse, basta que eu tenha o consentimento de uma pessoa e não de ambos. Mas, lembrando a vocês, não fica 100% claro isso. Se eu estou considerando dessa forma que eu falei, vai ser verdadeiro. Se eu estou considerando que eu dispenso o consentimento dos dois, de ambos, aí seria falso. Eu vou colocar como verdadeiro, vai bater com o que está lá no gabarito preliminar, mas eu, na condição de participante desse concurso, eu pediria para anular essa, tá bom? Só por causa desse ambos aí que não casou bem com a questão. Vamos lá para 25. O Estatuto da Universidade Federal da Bahia, o UFBA, define em seu artigo 10º o que constitui patrimônio da universidade, listando em seus 3 incisos: 1. Bens e direitos adquiridos ou que venha a adquirir, doações, legados e heranças regularmente aceitos, com ou sem encargo. 3. Saldos dos exercícios financeiros transferidos para a conta patrimonial, vedando, como medida de preservação da moralidade administrativa, a alienação ou permuta de bens, mesmo que a medida tenha por objetivo a valorização do seu patrimônio. Então, vamos lá. Eu fiz um recorte aqui, peguei um printzinho lá, coloquei aqui para vocês desse trecho lá do Estatuto da UFBA. E olha só, lá no artigo 10, ele fala o seguinte: constituem patrimônio da universidade, muito parecido com o que foi colocado. A única diferença que a gente vai ter é no ponto 3, né? Saldos de exercícios financeiros transferidos para a escola ou para a conta patrimonial. Aí, lá na continuação, no parágrafo 1º, que a gente vai ter, de fato, uma discordância entre o que está sendo colocado aqui. Por quê? Porque a questão fala vedando. Então, ele fala para a conta patrimonial, vedando como medida de preservação da moralidade administrativa a alienação. E olha só o que é que o parágrafo 1º fala: que a universidade poderá alienar. E a questão diz vedando, proibido. Então, um diz proíbe e outro diz que pode. Se um está dizendo uma coisa ou está dizendo o contrário, então essa questão é falsa. Então essa questão aqui, falsa, questão 25, falsa. Vamos para a questão 26. A estrutura da Universidade Federal da Bahia, UFBA, é composta por órgãos superiores de deliberação, de administração central, órgãos de ensino, pesquisa e extensão, de controle e de fiscalização e supervisão. Tomando por base tal premissa, é possível afirmar que são órgãos superiores de deliberação da UFBA o Conselho Universitário, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, conselhos acadêmicos e a Assembleia Universitária. Lá no artigo 13, ele vai dizer para a gente exatamente o que a questão coloca. São órgãos superiores de deliberação, exatamente esses 4. Conselho Universitário, Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, conselhos acadêmicos e Assembleia Universitária. Portanto, questão 26, verdadeira. Vamos para a próxima questão, questão de número 27. Essa questão é a questão que eu achei mais complexa dessa prova, certo? Eu vou explicar a vocês por quê. Porque ela traz várias referências, né, de artigos, e ela também faz uma referência ao CPC. Vou explicar para você aqui. Ao tratarmos dos processos administrativos regulados pela Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, temos que o órgão competente perante o qual tramita o processo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências respeitando, em qualquer caso, a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Caso ocorra o desatendimento da intimação, tal conduta importará no reconhecimento da verdade dos fatos e renúncia ao direito pelo administrado, conforme previsão expressa do artigo 27 do mencionado Códex, assemelhando-se desta forma ao Instituto da Revelia. E vou trazer para vocês, esse primeiro trechinho aqui, que eu deixei destacado aí em azul, ele faz referência ao artigo 26 da Lei 9.784, que fala: o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. Perfeito. Um está igual ao outro. Então até aqui, tudo bem. Na parte logo após esse trechinho destacado, eu destaquei um outro aqui em vermelho para vocês. Esse trechinho destacado, ele trata do artigo 41 da 9.784 também. Então, no artigo 41 fala o seguinte: os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias
úteis, mencionando-se data, hora e local. E no destacado vermelho no texto, fala a mesma coisa também. Então, até aqui, está verdadeiro. Vamos seguindo aqui na análise do texto. Caso ocorra o desatendimento, né, essa partezinha que está destacada, eu coloquei aqui, ó, ela está um pouco pequenininha, porque realmente não cabia numa única tela, mas eu não quis botar 2 slides. Mas vamos lá, ó, artigo 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos. E olha o que é que a questão lá em cima está dizendo. Caso ocorra o desatendimento da intimação, tal conduta importará no reconhecimento da verdade dos fatos. E o artigo 27 diz que não importa o reconhecimento da verdade dos fatos. Então, eles são contraditórios. Um diz que sim e o outro diz que não. Aí, no final, ele fala assim, ó, expressa do artigo 27 do mencionado Códex, assemelhando-se dessa forma ao Instituto da Revelia. A gente já sabe que é falso, por quê? Porque nesse item aqui destacado em rosa, a gente já viu que ele tem uma discordância. Mas só para a gente entender que ele menciona aí o Instituto da Revelia, né, que está lá no Código de Processo Civil, artigo 344, que fala assim, ó, se o réu não contestar a ação, será considerado revel ou presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então ele fez essa menção lá ao Código de Processo Civil. E lá no Código de Processo Civil é o contrário, né? Se ocorrer uma intimação e a pessoa não contestar, então ela vai ser considerada, as alegações vão ser consideradas verdadeiras. Já na nossa lei de processo administrativo, não funciona assim. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos. Então elas não são coincidentes, elas são discrepantes nesse sentido. Então essa questão é falsa, beleza? Vamos para lá. E aí, o que é que vocês acharam? Acharam que de fato, até agora, essa aqui foi a mais complexa? Quando vocês terminarem de ver o vídeo, vocês voltam aqui e dizem se de fato acharam que a 27 foi a questão mais complexa, né? Porque ela trouxe assim, muitas nuances pequenininhas e também essa menção ao Código de Processo Civil. Você tinha que conhecer o que é uma revelia para você poder entender, né, esse finalzinho da questão, tá bom? Vamos lá, questão de número 28. A Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, denominada como Lei de Licitações, define as regras que devem ser observadas para as aquisições promovidas por órgãos públicos, definindo como modalidades de licitação o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. No que tange à modalidade concorrência, não se exigirá registro cadastral prévio e não terá fase de habilitação, devendo ser homologado assim que concluída a fase de lances na forma definida no edital. Então vamos lá, eu vou trazer para vocês aqui que essa questão ela vai pegar o desatento, a pessoa que leu somente uma vez, porque essa lei ela é muito complexa, né? Essa lei é uma atualização da 8.666, que é a lei de licitações também. E agora ela está atualizada em 2021, alguns concursos. Esse concurso, né, o próprio concurso da UFBA, ele colocou lá 8.666 junto com ela, mas ele cobrou somente a 14.133. Elas são leis conjugadas, então essa aqui é a atualização da outra. Eu acho até uma maldade colocar as duas, bastava dizer que era essa, apesar de ter caído só essa, fazer sentido cair só essa, né? Como eu disse a vocês, que essa questão ela traz uma confusão para a gente. Olha só, isso que ele colocou como, no que tange a moralidade da concorrência, não se exigirá registro cadastral. No parágrafo 4º, ele fala assim, o leilão não exigirá registro cadastral prévio. Então, isso que a questão coloca não é em relação à concorrência, é em relação ao leilão. Então, por isso que essa questão é falsa. Essa questão da exigência, da não exigência, ela é para o leilão. Então, o leilão não exigirá registro cadastral prévio. Já o que? A modalidade de concorrência, sim. Então, por isso que essa questão é falsa. Questão de número 29. Quanto ao acesso à informação, podemos afirmar que a classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal, em se tratando de informações definidas como ultrasecretas, é de competência exclusiva do presidente da República e, em sua falta, do vice-presidente da República. Vamos lá, né? Vamos para... Qual é a lei que trata desse negócio, pelo amor de Deus? Primeiramente, essa lei é a LAI, né? A Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527. E lá a gente vai ter essas definições aqui, ó. Lá no artigo 27 dessa lei, ele vai dizer para a gente o que são, quais são essas informações. Ó.
A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência no inciso 1, né? No grau ultra secreto das seguintes autoridades. Ou seja, quando é ultra secreto, né, que é o que a questão traz para a gente, quem é que pode acessar? Presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Então, não é somente o presidente e o vice na sua falta. Então, essa questão nitidamente falsa. E vamos para frente. Questão de número 30. A Constituição Federal, no caput do seu artigo 37, define que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios devem seguir uma série de princípios, dentre eles o da publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e legalidade. Pessoal, começou a estudar a Constituição, você tem que saber o que é o LIMP. Guarda esse mnemônicozinho lá, o LIMP, né? Eu vou trazer aqui para vocês exatamente como tem lá na Constituição Federal, artigo 37. Vamos logo aqui para essa parte que está destacada em negrito. Legalidade, impessoalidade, LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então são essas 5. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A única coisa que a questão fez foi colocar publicidade primeiro, né? Eu acho que para a pessoa que fosse pensar no LIMP, tinha que pensar aleatório, né? Porque ele botou P-I-M-E-L. Ficou Pimel. Não, mas é o LIMP. Ele só fez inverter para algumas pessoas se perderem aí no mnemônico. Mas tá certa. Questão verdadeira. Show de bola? Então, se você ainda não deixou o seu like, agora é a hora. Deixa o seu like. Eu sei que às vezes é meio chato, mas às vezes tem um vídeo aqui com, sei lá, 70 mil visualizações. Aí tem lá, 1000 likes. Eu sei que você pode deixar o seu like, não custa nada, né? Só clicar aqui. E é interessante, né? Para que serve o like, na verdade? O like, ele serve, é uma via de mão dupla. Ela ajuda o canal. Por quê? Porque quando a gente tem muito like no vídeo, significa que aquele vídeo tem relevância. A plataforma mostra para outras pessoas. E para você também, quando você clica no like, qual é a vantagem? É que o YouTube vai entender o tipo de conteúdo que você gosta, que você curte. Então, quando você clica, ele vai começar a mostrar mais aquele estilo de conteúdo para você. Então, dando like no vídeo que você de fato gosta, é bom para você também, porque aí você vai ficar, né, mais alinhado com aquilo que você está buscando de fato aqui na rede. Beleza? Vamos lá. 31. À luz da Constituição Federal, então a gente vai estudar mais uma vez aqui o artigo 37, né? À luz da Constituição Federal, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, com exceção dos que cumpram os requisitos para convocação especial. Vamos lá. Peguei essa questão e fiquei, convocação especial, nunca tinha ouvido esse termo. Só vi nessa questão. Então aí já é um ponto para você atentar. Opa, peraí, convocação especial. Eu não achei nada referente à convocação especial. Nunca tinha ouvido falar. Então já é pra gente suspeitar. Opa, esse negócio aqui não existe. A pessoa passou num concurso. Quem passa primeiro tem que entrar primeiro. Olha a lógica, né, desse negócio. Já pensou se tivesse uma coisa na Constituição dizendo: ah, não, você passou no concurso, mas a pessoa que passou depois de você vai entrar primeiro que você. Quebrou a fila, furou a fila. Tá errado, né? Mas vamos ler aqui no artigo 37, o que é que diz pra gente, ó. Lá no inciso 4, artigo 37, inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Não fala com exceção dos que cumpram os requisitos para convocação especial, porque não existe isso, tá bom? Não existe. Então essa questão é falsa. E essa prova é um pouco longa mesmo, né, pessoal? Agora que a gente está no 32, vai até a 40. Então vamos lá. Artigo 37, novamente. Inciso 16 da Constituição Federal trata da vedação da acumulação de cargos públicos. Porém, há ressalvas, como no caso do cargo de professor. Pautado em tal ressalva, Pedro Tenório, professor da prestigiada Universidade Federal A, assumiu o cargo também de professor nas universidades B e C. Pô, o cabo é fominha, né? Pelo amor de Deus, Pedro, Pedro Tenório, deixe vaga para os colegas aí, mas você está em 3 universidades ao mesmo tempo. A situação apresentada não fere o mandamento constitucional, caso haja compatibilidade de horário na prestação de serviço. Pessoal, ó, isso aqui é muito importante, porque lá na 8.112 ele não trata disso aqui, ele diz para você ir buscar lá
no artigo 37 da Constituição, exatamente aí no inciso 16. Eu já falei várias vezes sobre esse tópico aqui no canal, tanto na parte da 8.112 quanto da Constituição. Então você pode voltar e dar uma olhadinha aqui nesses tópicos para você que ainda não está muito antenado, que perdeu essa questão. Porque essa questão é fácil, não é uma questão difícil. Não exige muita análise. Se você tiver lido o artigo aqui minimamente, você vai conseguir facilmente. Ó, artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Certo? Vamos lá. Qual é o ponto principal aqui? Olha, ele abre aqui as exceções. Ó. São exceções: 2 cargos de professor. Então, 2 cargos ele pode acumular. A questão fala de 3 cargos. Ele assumiu na universidade A, B e C. Aí fica complicado o negócio, né? Então A, B e C já era para suspeitar. Opa, vou ligar aqui meu alerta. 3 universidades? Não pode. Então isso aí é falso. Ele pode assumir 2 cargos de professor. Outra situação, 1 cargo de professor com um de técnico ou científico. Então 2 cargos sempre, não pode acumular 3. Ou, né, você pode acumular também, né, de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Certo? Então são sempre 2. 2 de professor, 1 de professor com técnico científico, 2 também. Ou 2 cargos ou empregos privativos profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então é isso, certo? São 2. Vamos lá. Então essa é falsa, tá bom? Questão aí falsa. Questão 33. Paulo Casim é servidor público federal, acumulando mais de 20 anos de serviço no mesmo órgão. No intuito de mudar de áreas, juntou-se com mais 3 amigos e montou uma sociedade privada, na qual assumiu a administração. Será que esse Paulo Casim está certo, pessoal? Servidor público, a gente já viu muitos aqui na 8.112, lá no artigo 117. Servidor público pode ter cargo de administração em empresa privada, sociedade privada, né? Vamos lá, vou seguindo aqui. E dando sequência, Paulo foi imediatamente alertado por um colega do trabalho que tal conduta seria vedada, proibida pela lei que dispõe sobre um regime jurídico dos servidores públicos civis da União, que é a Lei 8.112. Paulo prontamente se defendeu, afirmando que não há óbice, não há uma objeção, né, em assumir a administração da sociedade privada, desde que haja compatibilidade de horário. A resposta de Paulo Casim está correta, porque vai ao encontro da normativa que rege a matéria, não havendo prejuízos ao serviço público decorrentes da atividade exercida. Olha aí, pessoal. Paulo Casim não estava assistindo às aulas aqui do canal. O colega dele estava, né? O colega dele estava. A resposta do Paulo Casim, a questão diz, a resposta do Paulo Casim está correta? Essa resposta dele está redondamente errada, certo? Vou trazer para vocês aqui o artigo 117. Ao servidor é proibido, vídeo 17 aqui do canal. Então você pode pesquisar aqui, tem a playlist da 8.112 que eu deixo aqui na descrição. É proibido ao servidor, o servidor é proibido, lá no inciso 10, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, e aí vem, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então ele pode participar da empresa, ele pode receber os dividendos, os lucros e dividendos. Ele não pode ter o que a questão falou, na qual assumiu a administração. Então ele não pode, né, ter cargo de administração. Participar de gerência ou administração de sociedade privada é proibida ao servidor público civil da União. Beleza? Então essa questão aí, nitidamente, claramente, falsa. Vamos para a próxima questão de número 34. Agnaldo Beluga é servidor público federal e conhecedor de seus limites, direitos e proibições. Nunca atuou como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Porém, sua irmã Suzane Beluga, devido a graves problemas de saúde, precisa buscar auxílio previdenciário. Agnaldo, como sempre prestativo, opta por atuar como procurador de sua irmã, afirmando que a proibição constante em lei não afeta a atuação como procurador quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. O entendimento explanado por Agnaldo é correto, sendo esta uma exceção à proibição do artigo 17, inciso 11 da Lei 8.112. Olha aí que eu digo para vocês que o Agnaldo está antenado aqui no canal. Agnaldo é um cara que está estudando a 8.112.
E olha aí, ó, o que Aguinaldo falou vai de encontro ao que o artigo 117 fala. Ao servidor é proibido atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, e eu destacar em vermelho, salvo quando se tratar dos benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Então o Aguinaldo tá ligado aqui no canal e ele sabe a regra e a exceção. E aí, esse ponto que ele está atuando é exatamente na exceção, portanto é verdadeiro. Então o Aguinaldo está corretíssimo. Vamos lá para a questão 35. O diretor de determinado departamento de órgão da administração pública federal determina a um motorista, também servidor público concursado, que o leve ao aeroporto para uma viagem de férias e o busque 15 dias depois no mesmo local. A ação praticada pode ser considerada como a de desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Clara infração do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo. Então, pessoal, mais uma questão que você não precisa ter lido a lei, mas dá para você ter essa noção. Pega o diretor de uma instituição, o cara pede o motorista para deixar ele de férias no aeroporto e buscar 15 dias depois. O cara não está no exercício da função, é um desvio de função da outra pessoa. Então, obviamente que isso está errado. Se a gente for buscar no 8.112 está errado, na Constituição Federal está errado. Como a questão menciona o Código de Ética, eu trouxe a referência aqui do Código de Ética. Lá no inciso 15, ele fala, é vedado ao servidor público. Lá na linha J, ele diz, desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Ou seja, essa questão é verdadeira, porque a questão fala, a ação praticada pode ser considerada como a de desviar servidor público para atendimento a interesse particular? Perfeito, isso mesmo. Então essa questão está correta, porque o que ele está falando, de fato, é vedado, é proibido. Essa ação do diretor é uma ação errada. O item da questão, conforme o enunciado, está verdadeiro, né? Então a gente viu aqui no decreto e viu o que o próprio enunciado trouxe para a gente. Então, verdadeiro. Questão 36. Questão agora também, né, do decreto 1171, de 22 de junho de 94. Que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Prevê expressamente que toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Gente, tem um vídeo aqui do decreto 1171, inclusive acho que é um dos vídeos mais vistos do canal. E uma das coisas que a gente fala lá é exatamente o que está colocado. Se você assistir ao vídeo, né, e fizer essa prova, eu não tenho dúvida que você acertaria essa questão, tá bom? Então, vamos lá, vou trazer aqui para você, ó, decreto 1171 de 94. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do servidor do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, é verdadeiro. Certo? E essa questão costuma cair muito, já respondi várias outras provas aqui que cai esse mesmo tópico, né? Esse inciso 12, certo? Então ele cai bastante, eu deixei a recomendação para vocês. Esse decreto ele é um decreto curtinho, se não estou enganado tem umas 5 páginas, então é uma coisa muito boa de você ler, tem um vídeo aqui completo com questões, então deixo a recomendação para você aí também que pretende fazer esse tipo de concurso. Vamos lá, questão 37, estamos caminhando para a reta final, porque são 40 questões, 37, 38, 39, 40, então estamos quase lá. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está um responsável pelo ato de improbidade, sujeito, dentre outras combinações possíveis, ao pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente. Pessoal, esse tópico aqui que a questão colocou, ela está exatamente lá na Lei 8.429, né? E essa lei, a Lei 8.429, ela faz uma referência ao artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Então, ela basicamente está detalhando o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, certo? Que vai tratar lá da improbidade administrativa. Lá na Constituição ele fala o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, e essa é a lei, a 8.429, né? Sem prejuízo da ação penal cabível. E agora vamos lá, vamos analisar esse negócio aqui. Na lei 8.429, no artigo 12, ele fala:
independente do ressarcimento. Eu não vou ler essa parte, vou logo para o inciso 3, que é basicamente o que a questão já tinha colocado. Então, a nosso embasamento está aqui no inciso 3. Ó. Na hipótese do artigo 11 desta lei, qual é o artigo 11 dessa lei? Constitui o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou a omissão dolosa que viole os deveres da honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas, que aí vai trazer na lei, certo? Não cabe aqui pra gente. Agora, lá no inciso 3, ele vai dizer que pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. E é exatamente o que a questão coloca, né? Que essa situação ela pode culminar no pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Então, perfeito. Lei 8.429, artigo 12, inciso 3, vai dizer exatamente o que a questão 37 traz para a gente. Então, essa é verdadeira. Vamos para 38. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, observando a sua disponibilidade, autenticidade e integridade, vedada a imposição de restrição de acesso em qualquer caso. Pessoal, eu já falei sobre isso também na correção da prova foi da UFBA também, nível D. Esse negócio do qualquer caso, irrestrito, será que quando você está falando aí de lei de acesso à informação, você tem a obrigação de fornecer todas as informações? Não, existem restrições, informações que são sigilosas, a gente até viu na questão anterior, existem informações que são ultra secretas, que só determinadas pessoas podem acessar. Então, quando você viu um negócio desse, né, que uma questão como essa que está falando sobre sem restrição, né, vedada a imposição de restrição de acesso em qualquer caso. Não, em qualquer caso não. Existem casos que a pessoa não pode obter informação. Então, a gente sabe que essa é falsa, é uma questão falsa, certo? Vamos lá, eu trouxe aqui para vocês. Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, a assegurar a gestão transparente da informação. Perfeito, a questão coloca isso. Cabe, né, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Perfeito, né? No inciso 2, proteção da informação garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Perfeito, também a questão coloca isso. Aí o inciso 3 é o que vai discordar do que a questão coloca. Vedada a imposição de restrição. E o inciso 3 tem proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Então, não é em qualquer caso que a pessoa vai ter acesso, né? Existem eventuais restrições de acesso. Então, essa questão é falsa. Nós temos aí mais uma questão falsa. Vamos para a questão 39, nossa penúltima questão aqui do nosso vídeo. A Lei 14.133, já falei aqui sobre ela, né? A Lei de Licitações, em seu artigo 75, dispõe sobre as hipóteses em que é dispensável a licitação. Determinado órgão público necessitando promover serviços de manutenção de veículos automotores de sua frota, apura que tais serviços terão um custo de R$ 97 mil. José dos Santos, servidor responsável por dar seguimento à pretendida contratação, aponta que não há óbice, não há objeção em prosseguir com a pretensão por meio de processo de dispensa de licitação. A afirmação de José dos Santos vai ao encontro da normativa vigente, até porque a lei é clara ao definir que é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100 mil no caso de manutenção de veículos automotores. E aí, qual é a forma da gente saber se essa informação é falsa ou verdadeira? Só tem como se você tiver estudado a lei. Essa aqui é uma que não tem como você chutar. Essa aqui, obrigatoriamente, você tem que ter lido e tem que ter memorizado isso. Na Lei 14.136, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, lá no artigo 75, ela fala o seguinte: é dispensável a licitação, no inciso 1, para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou, que trata a questão, serviços de manutenção de veículos automotores. Então, nesse caso, a gente sabe que essa questão é verdadeira. Portanto, pode marcar aí o V
tranquilo. Vamos agora para a questão 40, a última questão, finalmente, desse vídeo. Está muito longo, mas de fato é a prova, não tem como fugir disso, né? Com base nas informações contidas na Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, quanto à atribuição de responsabilidades, podemos afirmar categoricamente que constitui conduta ilícita que enseja responsabilidade do agente público ou militar o ato de recusar fornecer informação requerida nos termos da lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Pessoal, esse é o tipo de questão que a gente já consegue ver nitidamente que é verdadeiro, né? Não precisa você ter lido para você entender que a pessoa não pode recusar uma informação. Ela não pode recusar a informação deliberadamente, só porque ela quer. Retardar um processo porque ela quer. Fornecer intencionalmente uma informação incorreta, incompleta, imprecisa, só porque ela quer. Então esse é o tipo de questão que dá para resolver sem ter lido. Essa questão dá para a gente saber que ela é verdadeira. E eu vou trazer aqui para vocês no artigo 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Perfeito, verdadeiro, e vamos pra frente. Então, pessoal, mais um vídeo aqui concluído com vocês, um vídeo que eu acho que foi uma maratona, né? Foram 20 questões aí, e assim, foram questões de nível, acho que de moderado para difícil, né? Pouquíssimas questões foram fáceis, a maioria das questões eram complexas, assim, que exigiam realmente que você tivesse lido, que você tivesse entendido bem a legislação, né? Não era só uma leitura trivial. Então eu acho que essa prova foi uma prova de um nível alto, né? E ainda tem outras coisas, né? Além disso, ela é o verdadeiro ou falso, tem a questão da eliminação quando você erra, então você também tem que saber a jogada aí de como você fazer para você poder conseguir. Eu quero saber de vocês, né? Se vocês puderem compartilhar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa prova, se gostaram da correção, como vocês se saíram, né? Assim, fiz tantas questões, porque é até interessante nos comentários a gente falando aqui, que aí vocês podem até ter uma noção aí do ponto de corte, não sei quanto que vai sair, quando é que você está assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, me seguir lá no @marquescruz. O seu comentário ele é muito importante aqui, porque ajuda tanto a gente se conhecer, quanto a vocês nos comentários. Então é bem bacana quando eu vejo aí que vocês estão discutindo e estão interagindo aqui nos comentários, porque aí às vezes eu consigo dar uma dica, outra coisa lá, aprender com vocês também. Então, para mim, isso é muito proveitoso, muito bom mesmo. Tenho sempre uma ótima relação com vocês aqui nos comentários e eu acho excepcional. Se você passou no concurso e você obteve informações também aqui através do canal, eu queria que você pudesse voltar aqui depois no futuro e só comunicar, professor, passei, consegui resolver várias questões porque assisti aos seus vídeos. Para mim, isso é o mais satisfatório que pode existir na minha vida e por isso que eu gravo esses vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, até um próximo vídeo, sucesso na jornada, que vocês sejam aprovados no concurso e não esqueça de me chamar pro churrasco. Até um próximo vídeo e valeu, fui!